Fala galera, tudo bem com você? Espero te encontrar bem fisicamente, mentalmente e melhor ainda, espiritualmente. Seu amigo Josh Yosef e você está comigo no Papo com o Yosef. E no assunto de hoje nós falaremos sobre o arrebatamento da igreja. Lembrando, você que não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, ative os sininhos de todas as notificações, curta os nossos vídeos, comente os nossos vídeos e compartilhe os nossos vídeos aí nas suas redes sociais. Lembrando a você, de segunda a sábado, lá na web rádio aserviçodecristo.com.br, tem uma programação abençoada para a minha e para a tua vida, na direção do nosso querido pastor José Bispo. E sem perca de tempo, roda a vinheta. Pois bem, queridos, esse estudo ele vai promover sobre as nossas vidas, primeiro, nós remidos a fé e a esperança na vinda do Senhor. Segundo, nós teremos vigilância acerca do fato de que Jesus ele virá, ele voltará para buscar a sua igreja. Terceiro, nós devemos estar preparados para encontrar com o Senhor. Alguns pontos importantes aqui. Nós estaremos falando nesse vídeo sobre escolas de interpretação, termos gregos sobre a volta de Yeshua, a natureza da volta de Yeshua, a ordem dos acontecimentos, os participantes do acontecimento, os corpos dos santos e algumas razões acerca do acontecimento. Vamos lá. Primeiro, escola de interpretação. Existe, queridos, 3 escolas distintas de interpretação sobre o arrebatamento da igreja. A primeira são os pós-tribulacionistas. O segundo são os mesotribulacionistas. E o terceiro são os pré-tribulacionistas. Vamos lá. Os pós-tribulacionistas, essa escola ela interpreta o quê? Ela interpreta que a igreja remida por Cristo, ela passará pela grande tribulação. Ou seja, ela estará aqui nos 7 anos de tribulação. Os mesotribulacionistas, eles ensinam que a igreja entrará no período da grande tribulação até a sua metade. Ou seja, 7 anos de tribulação, 3 anos e meio a igreja estará. Bom, os seus intérpretes, eles se baseiam numa interpretação isolada da Bíblia Sagrada, que está lá em Daniel 9, 27, cujo texto fala que depois do opressor firmar um concerto com Israel, por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. A terceira, querido, são os pré-tribulacionistas. E esse, eu me adequo a esta visão. Eu sou pré-tribulacionista. Acredito que a igreja não passará pela tribulação. Ela será arrebatada. Ensina que o grande arrebatamento da igreja ocorrerá antes que se inicie o período da grande tribulação. E para mim é uma interpretação que honra as sagradas escrituras e está ajustada devidamente à esperança cristã da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares. Vamos lá, eu quero trazer 2 palavras gregas aqui relativas ao arrebatamento. A primeira, parousia, literalmente quer dizer presença, chegada rápida, visita.
A ênfase maior é dada à vida corporal, ou seja, a vinda corporal e visível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda palavra é epifânia, e ela literalmente significa manifestação, vir à luz, resplandecer ou brilhar. Ou seja, é a volta pessoal de Cristo à Terra, que vai acontecer com uma grande manifestação visível e gloriosa. Textos aqui para meditação: 2 Tessalonicenses 2 e 8, 1 Timóteo 6 e 14 e 2 Timóteo 4, 6 até o 8. Vamos lá. Parósia. Essa é uma palavra mais frequente usada nas Escrituras para descrever o retorno de Cristo. E ela acontece 24 vezes. Seu sentido é abrangente, porque não define apenas somente a volta de Cristo, até ou sobre as nuvens, mas em outras vezes se refere à sua volta pessoal à terra. Vamos lá? Os textos: 1 Coríntios 15, 23, 1 Tessalonicenses 2 e 19, 1 Tessalonicenses 4 e 15, 1 Tessalonicenses 5 e 23, 2 Tessalonicenses 2 e 1, Tiago 5 e 7, versículo também 8, e 2 Pedro 3 e 4. Então, portanto, o sentido aqui geral e não específico, a ênfase maior vinda corporal e visível de Cristo. Epifaneia. O sentido aqui mais específico dessa palavra, porque se refere especialmente à vinda de Cristo sobre as nuvens, lá nos ares. É a volta de Cristo à terra que acontecerá como uma manifestação visível e gloriosa. Texto: 2 Tessalonicenses 2 e 8, 1 Timóteo 6, 14, 2 Timóteo 4, 6 ao 8. Vamos lá. A natureza da volta de Cristo. Ela é literal. É o sentido próprio da palavra, sem usar o sentido figurado. Ela é eminente. É o que está prestes a acontecer. Essa é a nossa esperança. Nós estamos esperando. E ela vai ser súbita. Ela vai ser repentina, ela vai ser inesperada e ela vai ser de repente. E ela se dará em duas fases. Então vamos lá. Em duas etapas aqui, a volta de Jesus. A primeira, ela vai ser invisível para o mundo. É o arrebatamento da igreja, eternizado em 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18. E a segunda, ela vai ser visível. Fala da vinda de Jesus em glória, especialmente para a nação de Israel. Apocalipse 1 e 8 e Zacarias 14 e 4. Então a gente vai ver um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja, que começa o decreto, a ordem das 70 semanas, né? 69 semanas já cumpridas na crucificação de Cristo e ainda uma semana para se cumprir. 7 anos, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da diferença das duas fases. No arrebatamento, querido, ele será em segredo. Mateus 24, 36. Cristo, ele volta para a sua igreja. 1 Tessalonicenses 4 e 17. Ele é antes da grande tribulação. Apocalipse 3 e 10. Jesus vem nos ares. 1 Tessalonicenses 4 e 17. Será um tempo de alegria. 1 João 3 e 2 e Apocalipse 1 e 6. Os incrédulos deixados. Mateus 24 e versículo de número 40. E será em todo o planeta
terra. Vamos lá. A segunda vinda de Cristo, ela será pública, ela será visível. Apocalipse 1 e 7. Cristo vem com a igreja. Judas 1 e 4. Após a grande tribulação. Mateus 24, 29 e 30, os versículos. Jesus pisa no Monte das Oliveiras. Zacarias 14 e versículo 4. Todo olho o verá. Apocalipse 1 e 7. Tempo de lamentação. Mateus 24, versículo 30 e Sofonias 1, versículo 17. Incrédulos destruídos. Mateus 25, do 41 até o 46, os versículos. Sofonias 1 e 17. E essa volta será fisicamente em Israel. Ele pisará no Monte das Oliveiras. Vamos lá. O glorioso aparecimento de Cristo no céu para julgar e guerrear. A volta de Cristo em glória. Cristo voltará com os crentes e com os seus anjos. 2 Tessalonicenses 1, 7 até o versículo 10. Judas 1 e 4. Apocalipse 19, 14. Cristo reunirá os santos da tribulação. Mateus 24, 31, 25, 31 até o 40, Marcos 17, 27 e Apocalipse 20 e versículo de número 4. Os incrédulos não estarão preparados para isso. Mateus 24, 38, 39 até o 43. Cristo separará os homens na terra. Mateus 13, 40 até o 41. Depois do 47 aos 50, e depois 25 de Mateus, versículos 31 até o 46. As nações ficarão enfurecidas diante desse evento, Apocalipse 11 e 18. Os santos se regozijarão diante desse evento, Apocalipse 19, do 1 ao 8. Cristo julgará e destruirá os ímpios, inclusive o anticristo e Satanás. Ele será aprisionado por 1000 anos. Isaías 13, do 6 até o 12, Ezequiel 20, 34 até o 38, Mateus 14, 41 até o 50, 2 Tessalonicenses 2, do 7 até o 10, Apocalipse 6, versículo 6 e depois versículo 17. Os santos da tribulação compartilharão da glória de Cristo e do seu reino. Mateus 25, do 31 até o 40, Romanos 8 e 29, 2 Tessalonicenses 2, 13 até o 14 e Apocalipse 20 e versículo de número 4. Aqui a definição, o termo para arrebatamento, ele deriva da palavra raptus, que vem do latim, que significa arrebatamento rapidamente e com força, tirado à força. O termo latino raptus equivale a arposo em grego, e ele é traduzido por arrebatado, tá bom? Esse evento descrito em 1 Coríntios 15 refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da terra para encontrar-se com Cristo nos ares. Vamos lá. O que a Bíblia diz sobre o arrebatamento? 1 Tessalonicenses 1, 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Coríntios 15, 51 até o 54. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará,
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A ordem dos acontecimentos, querido. Primeiro, o mesmo Senhor descerá do céu. Segundo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Terceiro, os que estiverem vivos por ocasião da vinda do Senhor serão arrebatados juntamente com os ressurretos, ou seja, terão seus corpos transformados e irão encontrar o Senhor nos ares. Vamos lá, quem são os participantes do arrebatamento da igreja? Primeiro, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, o arcanjo. Terceiro, os mortos em Cristo. Quarto, os vivos preparados. Vamos lá, o Senhor Jesus Cristo. Diz a Escritura, porque o mesmo Senhor descerá do céu. 1 Tessalonicenses 4,16. O apóstolo Paulo aqui, ele vai dar uma ênfase ao senhorio de Jesus, que foi conquistado lá na cruz do Calvário, quando ele diz, o mesmo Senhor. Vamos lá, os vivos em Cristo e os mortos salvos receberão a ordem de comando do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. O arcanjo aqui, na revelação, a voz do arcanjo, ou com voz de arcanjo, 1 Tessalonicenses 4,16, ela vai nos dar uma ênfase. O texto de Daniel indica que o arcanjo Miguel participará deste evento, da segunda vinda de Cristo. Daniel 12:1. Então, muito especialmente da palavra epifaneia, quando Cristo, rodeado de exércitos celestiais, ele descerá sobre a terra, lá no Monte das Oliveiras. Zacarias 14, 3 e 4 e Apocalipse 1, 6 e 7. No arrebatamento da igreja, queridos, a participação do arcanjo será efetuada pela voz do comando e pelo chamamento do povo de Cristo. Vamos lá. Os mortos em Cristo. Os mortos em Cristo ouvirão a voz de chamamento da trombeta do Senhor. E será num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Estarão na presença do Senhor nos ares, com corpos glorificados. Aqui a palavra mortos, ela diz respeito aos santos que ressuscitarão com os corpos transformados em corpo espiritual, ou seja, em grego soma pneumatikon. Assim como Cristo ressuscitou corporalmente, também os crentes salvos ressuscitarão corporalmente. Lucas 24, 39, Atos dos Apóstolos 7, 55 até os 56. E os vivos que estão preparados, o mesmo poder transformará, atuará nos corpos dos crentes vivos naquele dia. Aos Tessalonicenses, Paulo, ele declarou, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4,17. E aos Coríntios também ele disse, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15 e 51. O arrebatamento dos vivos implica em livrá-los do período da grande tribulação. Aqui, né, o conceito de igreja, querido. Ek mais kalem, para fora e chamar. Chamar para fora. Nós somos chamados para fora. Vamos lá, a origem da igreja, né? A eternidade passada tem a chamada de Abraão, a Israel, o tempo, a descida do Espírito Santo, os fiéis, os gentios, os fiéis e os ímpios, a igreja e aí a eternidade futura juntamente com Cristo. Vamos lá, os corpos dos santos, os corpos mortais serão revestidos de imortalidade, porque nada terreno ou mortal poderá entrar na presença de Deus. Será o poder do Espírito sobre a matéria incorruptível.
que se transformará em corruptível. Ou seja, o corruptível se transformará no incorruptível. 1 Coríntios 15, 53 e 54. Vamos ver aqui alguns elementos especiais do arrebatamento. Primeiro, vai ser surpresa. Segundo, vai ser em invisibilidade. Terceiro, vai ser em imaterialidade. E quarto, vai ser numa grande velocidade. A surpresa: a igreja constituída pelos mortos e vivos em Cristo se encontrará nas nuvens com o Senhor. E as Escrituras destacam o elemento surpresa. Tito 2 e 13, Mateus 24, 35 até o 36, depois 42 até o 44 e Mateus 25 e versículo 13. Esse elemento é fundamental porque a igreja vive a esperança da volta de Cristo. Invisibilidade. 1 Tessalonicenses 4 e 17. Por que será um evento invisível e para quem? Vamos lá. Será invisível para o mundo material, porque os arrebatados serão constituídos somente dos transformados, somente daqueles que estiverem salvos. Vamos lá, a transformação será tão rápida que nenhum instrumento cronológico terá condição de perceber ou marcar o tempo. Quando o crente conquistar esse corpo imaterial, a matéria perderá totalmente a força. 1 Coríntios 15, 43, 44 e depois o 49, depois versículos 51 e 53. A imaterialidade. 1 Coríntios 15, 42, 52 e 53. Na verdade, a transformação, queridos, ela ocorrerá na vinda do Senhor e será extraordinária e gloriosa, pois o que é material se revestirá de imaterial, o corruptível de incorruptível. Ou seja, todas as limitações da matéria em nossos corpos serão anulados completamente, pois literalmente nossos corpos serão revestidos de espiritualidade. Quanto à velocidade, 1 Coríntios 15 e 52, vamos aqui para tentar explicar um pouquinho a velocidade desse evento, querido. Paulo ele usou um termo grego chamado átomos, que aparece no texto sagrado pela expressão num momento, cujo sentido literal é indivisível, algo impossível de ser cortado ou dividido, no caso, ou seja, o tempo. Também encontramos outras expressões bíblicas para denotar essa velocidade, tais como abrir e fechar de olhos ou piscar de olhos. Vamos lá. Por que do arrebatamento? Primeiro, para fazer diferença entre o justo e o injusto. Provérbios 11 e 8. Para recompensar todo o trabalho feito a Deus. Apocalipse 11 e versículo 8. Para premiar os vitoriosos. Apocalipse 3 e versículo 5. Para não deixar a igreja na tribulação. 1 Tessalonicenses 1 e 10. 1 Tessalonicenses 5 e 9. Apocalipse 6, 16 e 17. E para vencer a morte, ou seja, para vencer a corrupção que está sobre a terra. 1 Coríntios 15, 51 até o 54. E quem será arrebatado, querido? Quem será arrebatado? Os que creem em Cristo e o seguem. João 3, 18 até o 21 e João 6 e versículo de número 47. Os que ouviram a palavra e creram. João 5, 24 até o 29. Os que receberam o batismo nas águas, assim como está descrito em Marcos 16, 15 e 16. Os que confessam a fé em Cristo Jesus. Romanos 10, 9 e 13. Os que amam a vinda de Cristo. 2 Timóteo 4 e 8, Cantares 8 e 4. Deus abençoe por você ter ficado nesse vídeo até o final. Curta, comente, deixe a sua opinião, compartilhe,
deixa uma chuva de like aí para conosco, porque a sua avaliação nos ajuda a crescer aqui no canal e nós vamos juntinhos pregando a palavra do Senhor. Shalom Lekulam.